Deus. Por favor, irmão, pega a sua Bíblia mais uma vez aí. Nós vamos ler, vamos orar, vamos meditar nessa palavra e creio vamos ser abençoados pela obra do Espírito Santo. Pega aí capítulo 6 de Gálatas, a partir do verso 7. Irmãos, como eu disse, estamos encerrando hoje a nossa série de pregações em Gálatas, só a graça. E aliás, eu prego hoje essa mensagem e à noite pregarei a mesma mensagem. E nós vamos retomar essa prática de ter a mesma mensagem no domingo de manhã e à noite. A partir da próxima semana a gente volta a isso. Mas nas quintas-feiras nós teremos outras mensagens. Então a mensagem de quinta, apesar de a gente fazer o lançamento agora de 1 Tessalonicenses na quinta, nós podemos ter alguma mudança aí, tá bom? Na quinta-feira podemos ter outras mensagens nas quintas. Então sempre é culto, tá bom? Não é estudo bíblico na quinta-feira, sempre será culto. Na semana em que for semana de ceia, nós serviremos a ceia na quinta, porque a gente está tentando permitir o máximo possível de pessoas nos nossos cultos, e a gente tem a limitação aí de pessoas, então a gente permanece com cultos nas quintas-feiras. Está com sua Bíblia aberta? Acompanhe comigo, por favor, essa leitura, a partir do verso 7, e aqui diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser nova criatura, ou ser nova criação, ter sido criado de novo. E todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quero, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos dê entendimento da Tua Palavra. Deus, entendimento de como isso vai para a nossa vida prática. Entendimento que não seja só com a cabeça, não seja só com a mente, mas seja com o coração, que aí envolve a mente, a vontade, o todo. Deus, ajuda-nos. Nós somos pessoas que precisam de salvação, precisamos de graça. Essa carta é a carta da graça. Precisamos entender essa graça aplicada na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Pode se sentar, por favor. Bem, irmãos, eu tive aí o privilégio de tirar uns dias de férias, né? Foi bênção. E aí comi alguma coisa lá que não fez muito bem. Aí fui numa farmácia, numa drogaria, comprar lá um bicarbonato de sódio. E eu ganhei uma revista sem pedir. Quando eu cheguei lá onde eu estava, abri, tem uma revista aqui, né? Que revista é essa? Tá uma revista lá. E na capa da revista estava escrito assim: depressão, o mal do século. Eu fiquei pensando, puxa, numa drogaria, eu vou lá comprar um remédio, o cara me dá uma revista, depressão. Será que quer me vender alguma coisa a mais? Ou quer me ajudar? Quer me ajudar? E ficou uma pergunta na minha cabeça de alguma coisa que eu tenho pensado muito, por causa, e aí eu pensando nessas coisas, é claro, em cima do que a gente tem aprendido na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é muito prática, viu, irmãos? A Palavra de Deus, a gente estuda, e às vezes fica assim um tempão estudando, não, essa palavra significa isso, mas isso é totalmente, absolutamente prático. Fiquei com uma pergunta na minha cabeça: será que tem uma resposta em uma pílula? Tem resposta em uma pílula? Depressão, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno da personalidade, transtorno da ansiedade, voyeurismo, exibicionismo, e uns mais aqui que é até chato falar o nome, né, relacionado à sexualidade, outros problemas como síndrome de burnout, são nomes modernos para problemas que não são do século, não é o mal do século, são problemas do ser humano, que sempre estão aí. E agora a Bíblia ela tem outros nomes para estes problemas, e a gente já estudou aqui em Gálatas 5,19, você virar aí uma página na sua Bíblia, aliás, para mim não precisa nem virar uma página, está logo aqui, 5,19, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, se eu falar assim de prostituição, impureza, lascívia, de repente eu posso reclassificar e dar outros nomes, dependendo. Voyeurismo tem a ver, está ali na lascívia, eu posso reclassificar e dar nomes mais modernos. Exibicionismo está lá dentro. Ansiedade, a Bíblia fala, até usa a palavra ansiedade fartamente, nem muda. Personalidade antissocial, será que na personalidade antissocial eu não vou encontrar esses sintomas aqui de ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções? Essas coisas não estão ali? Será que a Bíblia não fala dos problemas que realmente tocam a gente, aquelas coisas que acontecem e que a gente de repente se vê e peraí, parece que eu estou no meio disso aí também, eu vejo isso, agora é o mal do século. Então, veja aqui, eu preciso que você preste muita atenção, não desvie sua atenção, porque o que eu quero conversar com vocês é assim, bastante delicado, e eu não quero ser mal entendido. Cada vez mais as pessoas estão procurando a resposta em um comprimido. Veja, os psiquiatras não estão prometendo a cura com uma pílula, não estão, sabe? Não é questão assim, porque às vezes quando eu falo, as pessoas pensam, o pastor não gosta de psiquiatra, não gosta de psicólogo, né? Tem dois aqui, né, irmãos? Estamos na bênção, né?
Preste atenção no que eu falei. Os psiquiatras, eles não estão prometendo, vai ler a literatura, eles não estão prometendo a cura com uma pílula. Não é isso que eu falei. Os psicólogos não estão prometendo a cura com uma terapia. Eles não estão prometendo a cura. Você não chega lá, não tem lá uma placa, nem pode, né? Curamos ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, lá no consultório do psicólogo. Não estão prometendo, mas as pessoas estão, e não é nesse século, as pessoas estão procurando a cura em um comprimido, em um procedimento. Então, de certa forma, eventualmente, psiquiatras e psicólogos podem dar a entender que exista uma forma de você controlar, presta atenção no que eu estou usando, presta atenção nas palavras, uma forma de você controlar e resolver os seus problemas. Isso, de certa forma, é sugerido, que você pode, yes, you can, né? O slogan do Barack Obama. Sim, na verdade é yes, we can, né? Era o slogan dele, né? Mas aqui é o contrário. Sim, você pode, você consegue. Será que isso tem alguma coisa a ver com Gálatas? Porque a questão dos Gálatas é um pouco disso. Se você ouviu, irmão, espero que você tenha ouvido, espero que você seja uma pessoa que acredite no que está sendo feito na sua igreja, acredite. Eu não entendo, pastor fala demais, mas eu fico até o final porque eu quero entender, porque eu creio que Deus está falando conosco, que Ele escolheu pessoas. Eu acredito que Deus está usando pessoas na nossa igreja para trazer a palavra de Deus para nós. Então eu tenho paciência de escutar até o final. A questão dos Gálatas tem muito disso que eu acabei de falar. Por quê? Eles foram seduzidos com uma lista de faça, não faça. Sabe aquela lista, faça, não faça? Gente, você tem uma coisa que é complicada, é que as pessoas querem essa lista. O que eu faço para resolver o problema? As pessoas adoram isso o tempo inteiro. Elas não querem entender o que está acontecendo, ela quer saber o que ela faz, que é a solução na pílula, está entendendo? Não, mas o que eu faço, pastor? Eu não quero, pastor, eu não quero. Dá para o senhor pular para a conclusão da pregação? Eu não quero ouvir o estudo. Eu confio em você. Manda lá, fala para mim o que eu faço, porque eu estou enfrentando problemas, eu estou enfrentando angústias, eu estou enfrentando sofrimentos. Tem coisas que acontecem comigo que eu fico assustado comigo mesmo. Dá para você me dar uma pílula, pastor? Dá para você me dar uma pílula, psiquiatra? Dá para você me dar uma pílula? E bons pastores, no conceito popular hoje, são pastores que pregam assim. Não estou dizendo que todo mundo que faz uma lista desse jeito que eu vou falar aqui está falando heresia, não, irmão. Mas para aquilo que as pessoas querem, porque as pessoas querem respostas rápidas. Então, um pastor que prega 10 passos para uma vida cristã bem sucedida é melhor, porque 10 passos dá para anotar. Passo 1, passo 2, passo 3, depois eu vou lá praticar isso para ver a minha vida ir para frente. Eu quero uma resposta rápida e prática. O que eu faço? E os Gálatas agora tinham uma listinha. Você circuncida, você guarda o sábado, você faz assim, você faz assado, e a sua vida espiritual vai decolar. E o apóstolo Paulo disse assim: vocês são doidos? Vocês são insensatos, vocês são bobos? Como foi que começou o resgate de vocês? Vocês começaram, foi no Espírito, ou vocês começaram nas regrinhas? Eu cheguei para vocês e dei 10 passos para vocês serem salvos, conquistarem, bonito, crentes que conquistam, que prevalecem, que alcançam. Não parece que está aqui a força, no braço do homem? Será mesmo, irmão, que se eu der a você 10 passos, você dá conta? O poder está em você saber quais são os passos, e você, na carne, fazer os passos. As pessoas não querem Paulo, elas querem os judaizantes.
É por isso que os judaizantes conseguem. A igreja foi evangelizada pelo apóstolo Paulo. Os judaizantes chegam com meia dúzia de faça, não faça e levam as pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem uma pílula. Elas querem uma resposta rápida. E ensinar 10 passos para isso ou aquilo pode funcionar por um tempo, mas vai faltar poder. Vai faltar poder. Porque 10 passos dados na carne acabam sendo 10 passos dados para trás. Você não pode ser o que Deus quer que você seja no poder da sua carne, no poder da sua vontade, no poder da sua decisão, no poder da sua força. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Então, o verso 7, ele diz assim: Deus não é zombado, de Deus não se zomba. Deus não está sendo zombado em momento algum. Deus estabeleceu princípios, e aqui ele fala: semeia e colhe. Semeia e colhe, semeia e colhe. Você vai investir na carne? Você vai investir no comportamento, na mudança de comportamento? Porque tem gente que é o seguinte, acredita que uma pessoa é convertida porque ela mudou de hábitos. Algumas pessoas acreditam que são convertidas porque elas mudaram de hábitos. Ele estava perdido na vida, encontrou uma porta aberta que disse: aqui você faz e acontece, e o problema some e desaparece. E agora ele está cheio de novas práticas, e aquele negócio que a vida até melhora mesmo, porque ele substitui muitas coisas, substitui o que ele fazia de ruim, começa a fazer algumas coisas que são melhores, e a vida dele dá uma melhorada, e ele começa até a testemunhar que Deus está abençoando. E não é verdade, porque foi uma mudança exterior. O coração continua longe de Deus. Dessas pessoas, Jesus dizia: eles me louvam com os lábios, mas o coração deles continua longe de mim. E a palavra aqui de Deus não se zomba. Você quer sair do sofrimento, você quer resolver os problemas, as angústias da sua alma, você pretende fazer isso investindo em uma mudança de comportamento? Você não sabe de onde vem o conflito que há dentro das pessoas? Porque Tiago, e nós já pregamos Tiago inteiro aqui também, Tiago diz com muita clareza, está lá em Tiago 4, eu faço questão de ler o capítulo 4 inteirinho, que não precisa nem explicação, irmão. É só você ouvir, escuta só o que fala Tiago capítulo 4. A pergunta é: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde que vem? De onde que vem? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde vem? Vem de dentro de você. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Problemas interpessoais, problemas, desajustes, contendas, guerras. Não dá para conviver. Eu não sei o que acontece, eu não consigo estabelecer amizades, eu não sei o que acontece, eu não consigo manter um casamento, eu não sei o que acontece, parece que está todo mundo contra mim, eu não sei o que acontece, eu tenho a impressão que eu estou sozinho no mundo. De onde que vem tudo isso que está aí na sua cabeça? Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre,
uma hora uma coisa, uma outra, aquela confusão. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Mas que conselho é esse? Afligi-vos, lamentai e chorai. Já eu estou querendo sair da tristeza, a Bíblia está mandando chorar. Quem disse que a tristeza é ruim? Quem disse que a tristeza é ruim? Quem se converteu por pura alegria? De modo algum. Quando nós fomos convertidos pelo Espírito Santo, Ele mostrou para nós a nossa miséria, Ele mostrou para nós os nossos problemas, Ele mostrou para nós a nossa incapacidade, Ele mostrou, isso gerou, foi lágrima, isso gerou, foi choro, isso gerou confusão, conflito dentro de nós, mas junto com isso, Ele nos deu, com o arrependimento que Ele gerou no nosso coração, Ele também nos deu a fé, e no arrependimento e na fé nós fomos convertidos. Então, você quer vencer o pecado na técnica? Você quer... Porque, gente, escuta isso que eu vou falar aqui. Técnica alcança resultado. A técnica é eficiente. Você quer uma mudança na sua vida. Veja, e a mudança que você quer, você já escolheu qual é o comportamento que você quer mudar na sua vida. E aí você pode usar uma técnica e conseguir mudar isso. Estou repetindo aqui para você ficar bem claro, estou afirmando que a técnica funciona. Mas eu vou te contar uma historinha. E você me ajuda com o final da história, tá bom? A técnica funciona. A técnica pode ajudar você. Pode ajudar você com a prostituição, pode ajudar você com a bebedice, pode ajudar você com a impureza. A técnica pode ajudar você. Mas eu vou contar uma historinha, você acompanha a história comigo e você faz a sua avaliação do final dessa história, tá? A história é o seguinte: um sujeito o que é chamado de workaholic, ele é viciado em trabalho, é um sujeito que trabalha muito. Tá aí um sujeito para receber um elogio. Um sujeito que trabalha muito, geralmente ele é bem visto, e ele é elogiado. Poxa, veja como ele é esforçado, como ele trabalha e tal. Só que eu estou dizendo que essa pessoa é viciada em trabalho. E o vício no trabalho, esse desgaste dele, levou ele a uma outra condição que também tem um rótulo, né, que é o burnout, que é quando a pessoa já não está dando conta mais, ele está tocando lá, encostando lá no burnout, que é quando a pessoa está já sem condição, já está pirando por causa do tanto que ele se esforça no trabalho. E aí começa a dar aquela tristeza, aquele desacerto com o mundo, que poderia talvez ser classificado como uma depressão leve, moderada, uma tristeza, né? Mas pode até ser diagnosticado, porque tem diagnóstico para workaholic, tem diagnóstico para burnout, tem diagnóstico para depressão. Mas aí, como ele está vivendo isso tudo lá, sozinho na vida dele, ele começa a beber um pouquinho. Mas aí ele fala assim: não, mas que a Bíblia fala que a gente não pode embriagar, mas eu vou beber um pouquinho só para relaxar. E ele toma umazinha e outra. E aí ele sente uma melhora e tudo, e ele continua naquele esquema do trabalho e tudo. Só que ele começa, porque a bebida não é solução, e ele começa a aumentar a bebida. Ele percebe que a bebida agora virou um problema na vida dele. Ah, mas eu não contei para vocês, ele é crente. Ele é crente, ele tem até um cargo na igreja, ele trabalha lá numa área da igreja, e aí ele viu que, puxa vida, agora, antes eu estava com essa, não, mas só um pouquinho, né, não pode embriagar, mas agora eu estou com um problema, mas eu não posso falar com o pastor. Você já pensou, ninguém na igreja pode saber, se alguém na igreja sabe que agora eu não consigo terminar o dia sem tomar 2 ou 3 doses de uísque, ou tanto de cachaça, ou tanto de cerveja, que eu não estou conseguindo mais levar a semana sem a bebida todo dia, e eu estou falando a bebida, irmão, mas pode ser outra coisa, pode ser a pornografia, pode ser o voyeurismo, pode ser várias coisas, que entram e dão uma satisfação ali, momentânea e tudo, e depois aquele negócio vira um vício. Aí ele fala o seguinte: eu preciso procurar então um profissional. Eu não posso contar na igreja, né, gente? Imagina se a igreja souber que eu estou bebendo.
Aí ele vai procurar um profissional. Ok. E esse profissional usa ali técnicas de comportamento e consegue ajudar ele. Veja se você não considera que é uma ajuda. Ele consegue fazer uma substituição daquela compulsão por exemplo, não, vamos agora ter uma vida mais saudável. Então, você precisa ir para uma academia, vamos lá e tal. Ele consegue, não, agora eu vou me forçar aqui nesse comportamento, que vou mudar de hábitos. Ele consegue, com a ajuda, com o apoio do profissional, ele consegue. Agora ele foi para a academia, virou uma pessoa fitness, alimentação saudável, tudo ali, agora ele começou até a melhorar fisicamente. E o que acontece? Ele ganhou mais disposição, então agora a produtividade dele aumentou no trabalho. Veja o milagre. Ele dá até testemunho na igreja. Ele fala: irmãos, eu passei por uma tribulação aí, um tempo meio complicado, mas Deus me direcionou, e agora eu consegui, mudei na minha vida, hábitos bons, e sabe que isso é tempo do Espírito Santo, você tem que cuidar do corpo. Ele dá um testemunho, irmão. Quem não vê nisso um milagre? Não é bom? Não, se eu parar a história aí, quem aqui vai dizer para mim: não, isso aí foi ruim, né, pastor? Bom mesmo é quando ele estava enchendo a cara. Não, claro que não, ele estava de escada abaixo. Não, bom mesmo é quando ele estava lá na pornografia, né? Não, lógico que não. Não é bom? É claro que é bom, mas a história não termina aí. Acontece que ele teve um acidente de carro, e no acidente ele perdeu os movimentos da perna e da mão, de uma mão e de uma perna, e com isso ele perdeu também o emprego. E aí, o que aconteceu com esse sujeito? O pastor foi visitar um membro da igreja acidentado. E o que ele encontra lá? Ele encontra uma pessoa revoltada com Deus, porque Deus deixou isso acontecer comigo. E ele encontra lá um sujeito com vontade de morrer. E o pastor não sabe nada pelo que ele passou, porque ele nunca contou. Ninguém sabe a história dele. A história dele ele guardou e escondeu. E ninguém nunca tratou com ele daquilo que realmente precisava ser tratado. O que foi ignorado o tempo todo? A idolatria na vida dele pelo trabalho. Ele idolatrava o trabalho, ele achava que tudo que ele era na vida era a partir daquele trabalho. Então a significação da vida, ele significava a vida dele a partir do trabalho. E o significado de quem ele era não estava em Cristo, mas no trabalho. E Cristo é uma pessoa bacana, gente boa, bonzinho, que me abençoa. É o Salvador, Jesus, todo mundo sabe. A gente comemora o nascimento dele no Natal, todo mundo sabe. Jesus é bênção. Jesus, até o dia que Jesus fala assim: peraí, eu vou tirar de você o seu ídolo, e eu quero ver onde é que você fica. Ele focou numa autoimagem positiva, ele plantou no trabalho, plantou na carne. O que você planta, você vai colher dali. O que o trabalho pode te dar numa situação como essa? O que a ideia que você teve de que você ia conquistar vai resolver se você ficar doente? Se você perder a capacidade. Veja, ele apostou na capacidade pessoal, plantou no trabalho, apostou na capacidade pessoal, depois ele apostou na autossuperação, ele conseguiu um bom coach, um bom treinador, um bom terapeuta, que o ajudou, tirou ele realmente de uma situação complicada na vida, porque ele estava descendo ladeira abaixo, colocou ele para cima, ajudou ele a ter vida saudável e tudo, mas não tratou o principal na vida dele. Ele alcançou os objetivos, ganhou o mundo inteiro, e perdeu a sua alma. Nunca foi salvo, não conheceu a salvação em Cristo Jesus. Ele esqueceu que ele tinha uma alma. Eu ouvi um médico dizendo o seguinte: você conhece uma pessoa quando ela tem uma doença. Tem gente que é um doce, ao dia que fica doente,
você vê que a pessoa revela outras coisas que estão lá dentro, outras coisas. E eu tenho o testemunho do contrário, graças a Deus. Eu conheço pessoas pela minha prática pastoral, pela minha vivência de igreja, coisas que vocês aqui, muitos de vocês aqui, eu vou citar nomes aqui, muitos de vocês vão saber de quem eu estou falando. Pessoas que tiveram doenças graves, que eram membros aqui dessa igreja. Vou citar só 2, podia citar outros, vários outros inclusive, graças a Deus, que tiveram doenças sérias, mas quando eu encontrava essas pessoas, eu que era abençoado, eu que era ministrado. Nunca consegui, esses 2 aqui eu falo para vocês, todas as minhas visitas, todas as minhas abordagens foram frustradas, porque no dia que eu falei assim, eu tenho que ser um presbítero na vida dessa pessoa, eu tenho que ser um pastor na vida dessa pessoa, eu tenho que me aproximar, vou lá levar uma bênção. Eu chegava lá, chegava com a minha canequinha de bênção assim, ó, o sujeito tinha uma cachoeira, um balde, uma piscina. Ele falava, eu chegava com a minha canequinha e falava, entra na piscina comigo aqui da graça, eu vou te contar o que Deus tem feito na minha vida, deixa eu te falar como é que está a minha vida com Deus. Biron, argentino, Enéas Cabral, os 2 já estão na glória, um já foi há muito tempo, e o outro tem pouco tempo que foi. Pessoas que eu nunca consegui ministrar uma palavra que ele dissesse assim, obrigado pastor, obrigado presbítero, você abençoou a minha vida hoje com essa palavra, eu estava precisando dessa palavra, mas eu saí para fazer isso. Sabe aquela missão, hoje eu vou atrás do fulano, cheguei lá, e pessoas que não plantaram na carne, pessoas que plantaram no Espírito, pessoas que tinham sua satisfação em Deus, que conheciam o Senhor, que tinham um relacionamento profundo com o Senhor, eles que me abençoavam. O que eu vou encontrar, irmão, o dia que eu for visitar você no seu dia mau? Porque deixa eu te contar, tem dia mau para você, tá? Tem para mim. A Bíblia fala que no dia mau nós precisamos permanecer inabaláveis, e o que está de receita lá para permanecer inabalável no dia mau, não é carne, não é esforço, não é batalha no braço, tudo o que está dito lá é feito no Espírito. E aqui o que está dizendo é, Deus não se deixa zombar não, plantou, colhe, você pode plantar e vai dar conforme a sua espécie. Você vai plantar esse negócio aí, a questão é o seguinte, esse negócio que você está plantando, vai dar a você aquilo que você realmente precisa? O verso 8 diz, ou você semeia para a carne ou para o Espírito. E aí é interessante, porque a gente, na maneira de falar, quando a gente lembra do versículo, a gente fala assim, não, semeia na carne, semeia no Espírito. Não é na carne nem no Espírito, é para. A palavrinha lá é eis, que é no grego lá, que é para dentro. Você semeia para a carne, ou você semeia para o Espírito. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, que nenhum médico, psiquiatra, ateu, pode dizer para você, que eu vou te dizer agora, porque ele não acredita dessa forma. O que eu vou dizer para você aqui é o seguinte, que o seu espírito, você é um ser material e espiritual. Ao mesmo tempo que você é um ser material, tem um corpo, você também tem um espírito ou alma. E o seu espírito dá ordem para o seu cérebro para investir na carne através de um ritual, de comportamento. Também dá ordem para a sua carne cometer o ato pecaminoso, que esse ato pecaminoso pode ser um ato aparentemente santo, que é quando a pessoa troca o pecado por religião, e ele se torna um religioso que ninguém fala que ele não é, porque externamente ele é do jeitinho que Jesus falou, por fora eles são igual ao túmulo. Gente, eu sei que pode parecer estranho, tem gente que nem gosta de ouvir a palavra cemitério, mas cemitério costuma ser um lugar bonito, não é? Você vai no cemitério,
ou a grama está verdinha, né? Tem lugar que é mal cuidado, mas via de regra, você deveria encontrar uma grama verdinha. Se você vai nesses que tem lápides, você vai ver esculturas. Gente, tem um cemitério aqui que é uma galeria de arte. O cemitério aqui do Bonfim, você já foi lá? Não sei se é uma pessoa estranha como eu, né? Mas eu às vezes passo por lá e falo, gente, eu tenho que prestar atenção nessas estátuas aqui. Tem cada escultura lá. É uma galeria de arte. Gente, a beleza está só em cima, embaixo está tudo podre. A religiosidade é isso, ela te deixa bonito para todo mundo ver, mas dentro é podre, porque é esforço carnal. E não é isso, não é disso que nós temos aprendido aqui em Gálatas. O resultado disso, segundo o versículo 8 aí, qual é? A colheita é o quê? Corrupção. Corrupção é podridão, é morte. Não é possível vencer apostando as suas fichas na capacidade da carne, até mesmo para fazer coisas para Deus. Nem a Deus você vai agradar se esforçando na carne, só na carne. Então o seu espírito decide investir na carne até para servir a Deus, ou ele decide investir no espírito, para dentro do espírito, para o espírito. A fé aí está na obra do Espírito Santo e não no quanto você faz para Deus, mas na obra permanente do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo na sua vida. O resultado dessa colheita qual é? Qual que é o fruto dessa colheita? Vida eterna. Qual que é o fruto do Espírito? Também já falamos disso aqui. O fruto do Espírito. Nessa colheita, em que o seu Espírito investe no Espírito Santo, deposita sua confiança no Espírito Santo, tem a sua fé na obra que Deus opera na sua vida, o resultado é vida e vida eterna. E aí, parece que mudou de assunto. Como assim? Aí tem o verso 9 falando, não nos cansemos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecer. Parece que de repente ele mudou de assunto e agora está falando de ser bonzinho. Olha, parece que ele encerrou agora falando que a gente tem que ser bonzinho sempre, fazer o bem às pessoas. Não, gente, lembra que tem contexto, lembra que os textos estão amarrados ali, porque ele tem uma ideia, ele está comunicando uma ideia desde que ele começou a carta. O do que ele está falando? E aí eu vou bem devagar para eu explicar para você. Ele disse aqui o quê? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. O que ele falou em cima? De você semear na carne ou semear no espírito, de você agir na carne ou no espírito. E aqui ele está falando de fazer. Fazer é ação, certo? Fazer é agir. Ele diz, não canse de agir, não canse de fazer o bem. Muito bem. Se você acompanha aí o que a gente ensina, as pregações, você sabe da ligação que tem entre fé, esperança e amor, não sabe? Que a fé gera esperança. Se você tem fé em Deus, essa fé gera esperança em você, e pela esperança que você tem, você age. A ação, então, que ele diz assim, não nos cansemos de agir no bem, não nos cansemos de fazer o bem. Essa ação, então, é o que? Amor. Fazer o bem é amar. Não nos cansemos de fazer o bem. Então, amor igual a ação. Você sabe que é isso que permanece. Diz lá, 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desse é o amor. O maior desse é o amor, por quê? Não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de amar. Espera aí que eu vou explicar. Isso tem tudo a ver com os problemas e tudo lá, tá? O amor também é uma pessoa, certo? Segundo a Bíblia, o amor é uma pessoa. Concorda comigo? 1 João capítulo 4, versículo 8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus é o amor, Deus é amor. O amor de Deus se manifestou em Cristo Jesus, virou, virou, né? Jesus ali na natureza humana dele. Então, e o fruto do Espírito? O que é o fruto do Espírito, irmãos? Vocês ouviram a pregação aqui. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, não é? Agora, deixa eu te falar, tira o amor e pergunta se sobra algum dos outros. Todos os outros são consequência do amor. Se você não tiver amor, nenhum dos outros acontece.
Por quê? É o amor alegre. O amor é que te dá alegria. O amor pacífico. Tira o amor. Você vai ser alegre sem amor? Não. Você vai ser pacífico se não for o amor que é uma pessoa, o amor que é Deus agindo, o amor que é obra de Deus. Não. O fruto de quem? Do Espírito. O Espírito com E maiúsculo. Fruto do Espírito Santo. Então, esses atos, essa maneira de agir, que é a maneira abençoada, procede do amor. E aí o versículo diz: não cansemos de fazer o bem, não canse de amar, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos. O versículo de cima falava de semeadura e de colheita? Falava. Semear na carne ou semear no Espírito? Semear na carne dá em quê? Corrupção. Semear no Espírito dá o quê? Vida eterna. Semear no Espírito é o quê? Amar. Amar quem? Todas as pessoas, principalmente os da família da fé. Amar sempre. Amar, frutificar no Espírito, agir no Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito. Essa é a resposta de Deus, irmão. É aí que está o poder. O poder está na pessoa de Deus dentro de você, agindo através de você. Não é you can, é he can. Ele pode, ele faz, ele age em você. Não é na sua força, é o poder de Deus. Agir como? Agir no Espírito, desde que seja cheio do Espírito. E aí nós chegamos no ponto: como? Porque eu quero, mas como, pastor? Como amar se eu lido com essa guerra dentro de mim? Irmão, eu sei, eu também lido com essa guerra. Estou no mesmo planeta Terra que você, não sou anjo, não tenho asa. Eu também tenho a mesma guerra que você, e eu estou dizendo que a palavra de Deus diz para você e para mim. Qual que é o problema do homem em Gálatas? Que resulta nas obras da carne, e em vida desequilibrada, e por fim em perdição eterna. O que é? Gálatas 6,8 diz: porque o que você veio para a própria carne colherá a corrupção, o que você veio no Espírito colherá a vida eterna. Irmãos, o pecado, como que Gálatas está tratando a questão? O pecado sempre é a tentativa de resolver pelo esforço humano. E isso vale para a religiosidade dos judaizantes, isso vale para qualquer tentativa de resolver que se baseie em esforço humano. Bom, até aí a gente sabe, a pergunta é como, né? Qual que é a solução de Deus para o problema em Gálatas? Ser cheio do Espírito Santo, porque pelo poder do Espírito Santo nós podemos viver em amor. Mas por que até os crentes não querem isso? Porque a verdade é que os crentes também querem uma pílula. Por que eles não querem isso? Porque aqui diz que é a seu tempo que nós ceifaremos. E o tempo aqui, irmãos, a palavra, tem duas palavras no grego para tempo. Tem uma que é cronos, que é esse tempo do relógio. Está passando. Cronos. E kairos é o tempo de Deus. É o tempo perfeito de Deus. É o tempo que Deus ajusta. Deus é quem sabe o momento. A gente não quer. A gente não quer o tempo de Deus. A gente quer aqui e agora. A gente quer a pílula. A gente quer resolver. É por isso que alguém diz assim: você está passando por um problema, você está precisando ser liberto do vício? Vem aqui que eu oro por você agora. Porque aqui tem poder. Não, aqui tem. Sai dele. Porque tem também, né? Tem possessão demoníaca, não estou falando que não tem não. Tem, eu já expulsei demônio também. Acontece que ele pega e diz que tudo é demônio e resolva-se aqui. Só que tem coisas que Deus vai trabalhar no processo, no tempo de Deus, através do Espírito Santo. Deus tem os métodos dele, ele vai trabalhando em você, e você quer aqui e agora. E aí, se você vai lá e ele ora por você e você não saiu liberto, ele fala: é porque você não teve fé. Aí você volta semana que vem para ver se agora você tem mais fé, e fica lá tentando, porque
Até a fé parece que depende de você. A fé não vem de Deus. A fé não é dom de Deus para essas pessoas. Para a Bíblia é, mas para eles não é. Então, irmãos, por que os crentes não querem esse processo, essa vida cheia do Espírito? Por que eles não querem? Eles não querem investir nisso, eles não querem ser cheios do Espírito, eles querem uma resposta imediata, eles não querem ceifar a seu tempo. Mas aqui diz que se você não se cansar, a seu tempo você vai ceifar, e isso é uma promessa de Deus. É Deus no controle, Deus. É só a graça. Pessoas estão decepcionadas com Deus, e eu conheço muitas pessoas que estão decepcionadas com Deus, porque rejeitaram o processo e o modo através do qual Deus age. Mas a palavra de Deus é clara, a solução é a cruz tem a resposta para o seu problema, seja ele qual for. Escuta bem isso que eu vou falar para você aqui agora, escuta bem isso aqui. A resposta religiosa para o problema, tem pessoas que querem dar uma resposta religiosa para o seu problema. Tem aí o nome que for, o nome antigo que a Bíblia dá, o nome novo que são as nomenclaturas da pesquisa aí, do pessoal da área da mente, psi aí. A resposta religiosa, ela não funciona por quê? Porque ela é comportamental, ela é exterior, ou no mínimo superficial demais para atingir o verdadeiro problema. É por isso que a solução não está ali. A resposta terapêutica, a resposta psiquiátrica, a resposta psicológica, ela é comportamental e ela é exterior. Toma a pílula. E ela é no mínimo superficial demais para a profundidade do problema que você tem. E é interessante, porque parece que tem, uma guerra. De um lado estão os que creem, do outro lado estão os que acreditam em psicologia e em psiquiatria. Psicologia e psiquiatria não prometem cura, estou repetindo o que eu falei. E eles podem até te ajudar, a questão é que eles não têm poder para resolver o verdadeiro problema que está aí, que é mais profundo do que eles acreditam. Porque o pensamento médico, o modelo médico de pensamento é que o que você é, a sua personalidade, o que você pensa, o que você quer, é resultado do funcionamento do seu cérebro. Se o seu cérebro parar, você acabou. Então, você é produto do seu cérebro. Então, eles vão até aí, até alguma coisa que possa atuar no seu cérebro. Não existe essa coisa de alma e espírito. Existe como uma construção, existe como um pensamento, como uma ideia, mas não existe verdade. Para nós existe verdade. Para nós o espírito é uma parte integrante. Deus nos deu um espírito. E o espírito é que faz uso do cérebro. O cérebro é parte do corpo. O corpo e o espírito, ou o corpo e a alma, formam a unidade do ser humano. Então, a resposta terapêutica é comportamental, a resposta religiosa é também. Desde o vem aqui, faz tantas vezes que vai dar, se você fizer o tal voto e fizer tantas vezes isso vai dar. Aí parece também que eu estou brigando com quem faz voto e que eu estou dizendo que você não pode tirar um tempo de consagração e tudo, não é nada disso. Eu estou dizendo que se você fizer isso na carne não vai resultar em nada. Se você fizer isso só por fazer, não vai dar em nada. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, e aí a resposta bíblica, ela não é comportamental, ela é sobrenatural, ela é interna, ela é operada pelo Espírito Santo, e ela dá efetivamente a nós poder para vencer o pecado. Eu vejo pessoas decepcionadas com alguns que não deixaram de seguir a Deus pelo seguinte: a pessoa tinha ou tem lá um determinado comportamento pecaminoso, um vício, qualquer que seja um comportamento, e aí ele fala assim, alguém diz para ele, mas Deus tira isso de você. Aí ele fala, eu quero qualquer coisa que tire isso de mim. Deus tira isso de mim? Tira. Então tá, então eu tenho que aceitar Jesus? Eu aceito Jesus. O que eu tenho que fazer? Batizar? Eu batizo. Porque o dia que eu batizar,
Aí ele continua tendo vontade de fazer aquilo. Aí ele fala: Deus não entendeu minha oração, Ele não tirou minha vontade. Mas quem diz que Deus tira a vontade de pecar? A vontade de pecar é um estado em que nós estamos, procede da carne. O que Deus nos dá é o poder do Espírito para vencer. Haverá o dia, e nós vamos começar a pregar isso agora, em que nós estaremos glorificados no céu. Aí não tem mais. Aí Deus vai tirar a vontade, irmão. Sabe por quê? Porque nós teremos inclusive novos corpos. E você ficar sabendo aí que você não vai ser uma alma penada, tá bom? Vai ter corpo. A resposta bíblica é sobrenatural. Então, versículo 11, eu estou partindo para o final. Versículo 11, ele dá um grito, é uma ênfase. Ele fala: olha como eu escrevi isso com letras grandes. O que? A intenção desses judaizantes. O que essas pessoas querem? O que os judaizantes querem é não ser perseguidos. Eles não estão fazendo isso a favor de vocês, estão fazendo isso a favor deles. Eles querem alguma coisa de vocês. Então, veja como é que acontece hoje. Irmão, ser crente está difícil para você? Porque para mim está. Não vou ter que te contar, tenho que falar a verdade. Vai piorar. Você não estava preparado para ouvir isso, né, irmão? Mas você ainda vai ser mais perseguido do que você é hoje. Nós estamos na maciota, irmão. Na nossa luta contra o pecado, nós não chegamos até o sangue, não. A Bíblia diz que nós seremos odiados de todas as pessoas, de todas as nações. Nós estamos cada dia sendo mais odiados, sem causa. A gente ama, a palavra de Deus obriga a gente a amar. E tem gente que se diz crente que não está em amor, mas como ele se levantou como crente aí ele levanta a bandeira, todo mundo usa eles para provar que nós odiamos. E você, se continuar sendo crente, irmão, ainda vai ser muito odiado. Pensa nisso. Mas quem que odiava muito os cristãos naquela época? Eram os judeus. Quem odiava eles eram os judeus. Quem perseguiu o apóstolo Paulo, apedrejou o apóstolo Paulo? Os judeus. E os judaizantes, eles armaram um esquema de agradar os judeus, porque veja, os gentios, até que eles começaram acreditando só em Cristo, mas agora eles também estão praticando a nossa religião judaica, aquela que nós herdamos dos nossos pais, Abraão, né? Eles estão agora guardando também a tradição. Então, num certo momento, esse conflito, porque eu vivi um tempo em que havia um conflito com a igreja romana. Ser, por exemplo, criança na escola onde eu estudava, era conviver com o seguinte: você tem que rezar, quem não rezar fica sem recreio. Então nós vamos rezar aqui, e a professora passava olhando, ver se alguém, e eu, graças a Deus, pelo menos nessa eu escapei, né? Deve ser porque eu sou muito fraco, senão eu tinha descido ladeira abaixo. Eu era alto, né? Sempre fui mais alto que os outros. Eu ficava lá atrás assim, cabeça do meu colega aqui na frente, e eu fazia assim, à medida que a professora ia olhando. Por quê? Para ela não ver que eu não estava rezando, que eu era crente. Aí um dia eu cheguei para o meu pai e falei: pai, lá na escola, a professora disse, a diretora disse, que quem não rezar antes de entrar, vai ficar sem recreio. Aí meu pai falou assim, acho que meu pai ficou com dó, falou assim: meu filho, você pode rezar desde que você não faça isso de coração. Aí eu falei assim: não, pai, não era isso que eu esperava ouvir de você, né? Eu esperava ele falar assim: meu filho, mas é isso mesmo, nós somos crentes, e se você tiver que ficar sem recreio, meu filho, você continua crente em Jesus. Isso que eu esperava ouvir do meu pai. Mas meu pai foi judaizante naquela hora, porque naquela hora, com dó de mim, ele quis amaciar. O judaizante falou: não, vamos parar com a briga aqui, guarda o sábado, guarda, circuncida aí, vão ser amigos. A nossa questão hoje já não é mais com a igreja romana. Hoje nós não temos mais esse conflito, diminuiu muito, né? A partir de 1965 a igreja romana passou a mudar e já chegou aqui a um nível que a gente já não tem mais esse tipo de coisa. Mas hoje pode ser a ciência da mente, dependendo, irmão. Você escutou tudo que eu falei, né?
para você não picar só esse pedacinho aqui, que parece neutra, mas não é, porque ela tem a sua própria fé, como eu disse. O pensamento, o modelo médico é que você não tem alma não, que tem o seu corpo, então ele vai chegar no máximo a uma pílula ou um tratamento comportamental, mas ele não tem a solução para a sua alma. Isso é uma crença, a crença de que você não tem alma, e isso aí produz o que vai se fazer. Então você precisa avaliar, porque há intenções de alguém que está dizendo boas palavras para você. Você precisa entender os limites dessas coisas. Eles querem gloriar-se na sua carne, os judaizantes. Não, você está triste? Nós vamos acabar com a sua tristeza, vamos te dar um Prozac, vamos acabar com a sua tristeza. Mas às vezes você está precisando lidar com o porquê daquela tristeza. Não estou dizendo que eles não queiram lidar, só que os limites deles vão chegar no máximo a coisas periféricas que estão gerando a tristeza, e no fim acaba sendo uma proposta. Quem assistiu um filme antigo aí chamado O Advogado do Diabo, tem uma cena em que finalmente o personagem lá do Kenny Reeves descobre que o pai dele é o capetão, o cramulhão, o dono do inferno mesmo, que nem dono e ele está lá numa conversa e o diabo fala com ele, porque ele está sendo tentado a cometer um pecado terrível lá, e ele está decidindo se ele vai fazer o que o diabo quer ou se ele vai fazer outra coisa. E o diabo fala com ele assim: a culpa é como um saco de tijolos nas suas costas, tudo que você tem que fazer é largar. Então, se você estiver deprimido, triste, e é por causa de uma questão às vezes religiosa, para um psicólogo, um psiquiatra não cristão, ele, pelo seu bem, ele pode sugerir para você que é só você largar a sua fé, que sua vida melhora. A sua fé está atrapalhando você. Pode, não estou dizendo que é. E o apóstolo Paulo disse assim: olha, o mundo para mim está crucificado e eu para o mundo. Não é daí que eu estou tirando o poder para viver minha vida, não. O poder da minha vida vem da cruz, vem do Espírito. Então, a conclusão do apóstolo qual é? Versos 15 e 16: aparência externa, marca, prática, comportamento, isso aí nada é. O que vale é ser nova criatura, é ter nascido de novo, é ter a ação, o poder regenerador do Espírito Santo, é ser guiado e empoderado, pelo Espírito Santo, no Kairos de Deus, no tempo de Deus, que age na nossa vida de glória em glória, vai levando você no processo de santificação. Deus quer tratar com a sua alma, quer tratar com você. E ele diz: ninguém me moleste, ou seja, ninguém me fira, ninguém venha fazer outra marca em mim, porque eu já tenho em mim a marca de Jesus. Então eu não preciso de outra marca. Eu acho maravilhoso ele terminar dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus seja irmãos, porque essa é uma conversa entre irmãos, com toda a severidade e dureza que ele usou na carta. São irmãos. Ele diz: vocês são meus irmãos, eu amo vocês, eu estou falando a verdade com vocês porque eu amo vocês, eu estou falando a verdade com vocês porque eu desejo o progresso de vocês, é por isso que eu estou insistindo com a verdade. Quais são as aplicações que a gente precisa fazer para nós hoje? Primeiro, se você está em sofrimento, seja qual ordem for, pode ter o nome que for, os nomes da Bíblia, os nomes da classificação da psiquiatria, você precisa de ajuda, você deve procurar ajuda. Um psiquiatra ou psicólogo pode te ajudar? Pode. Eles têm a solução do problema? Não, nem oferecem para você a solução do problema. Então pense nisso. Você precisa de mais do que medicamentos e terapia. Se você tem indicação médica para usar um medicamento, use. Mas saiba que a salvação não está no comprimido. Que se uma pessoa está sofrendo dor e agora ela tem que xingar até os cachorros do vizinho, isso revela uma coisa que está no coração. Se ela tomar um analgésico
e parar a dor, e ela parar de xingar os cachorros do vizinho, não significa que o coração dela foi tratado, não. O coração dela, que está disposto a xingar, continua lá, precisando ser tratado. Então, se você está fazendo um tratamento e tal, tudo bem. Agora, se você acreditar que a resposta está ali, eu sinto muito. E você não está nem enganado, porque nem eles não estão oferecendo a cura. Eles estão tentando ajudar de alguma forma, fazendo o que eles sabem dentro do que eles conseguem. Tá? Então, mas eu estou dizendo, procure ajuda. O seu líder pode te ajudar. O seu líder de pequeno grupo pode te ajudar. O seu presbítero pode te ajudar. O seu pastor pode te ajudar. Muita gente pode te ajudar. Só Deus salva, só o Espírito Santo opera, mas você pode ser ajudado sim. Agora você precisa pedir ajuda com clareza. Tem gente que acha que eu sei tudo. Ô irmão, o Espírito Santo é outra pessoa, não me confunda. As pessoas às vezes vêm conversar comigo e falam assim: ah, pastor, sabe como é que é, né? A vida está difícil e quer que eu saiba tudo. Às vezes o Espírito Santo até revela, irmão, até mostra na conversa. Mas a verdade é que as pessoas não acreditam que elas podem ser ajudadas. E elas às vezes têm razão. Desculpa eu falar isso aqui, porque às vezes você, irmão, que escuta o problema do seu irmão, ao invés de edificar ele, você quer jogar pedra. Então ele tem razão de não querer falar com você, tá bom? Você que escuta um problema e multiplica ele para 3, 4, 5 pessoas, está fazendo mal. É por isso que as pessoas não têm confiança às vezes. Mas não é esse o nosso ambiente aqui não. E se a coisa ficar assim, a gente disciplina o linguarudo, tá bom? Vai, repreende o linguarudo. Mas nós, quando você ouve que o seu irmão está em luta, você entra em oração com ele, você corrige-o, né? Como diz aqui o verso do capítulo 6, corrigi-o com espírito de brandura, em vez de que você também não seja tentado. Se coloque ali como alguém que pode ser tentado tanto nisso quanto em outras coisas. Então não é de cima para baixo, é de irmão para irmão. Mas o seu líder não deu conta, ele pode chamar um presbítero, ele pode chamar um outro líder mais experiente, pode chamar um pastor, e você pode falar comigo, irmão. Eu não vou assustar com o seu pecado, tá bom? Igual aquela personagem do Chico Anísio lá, que ouviu uma palavra que parecia obscena. Ah, o pastor não vai desesperar. Ah, você é pecando. Não, irmão, eu vou te ouvir. Eu posso até assustar lá dentro, mas eu vou orar junto com você. Eu vou buscar em Deus um caminho, que a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, um caminho para a sua santificação, que não está baseado em só faça isso, faça aquilo outro, mas está baseado na fé da operação graciosa de Deus na sua vida. Então tem resposta em Deus para a sua questão, tá? Seu líder pode te ajudar. E a confusão, eu vou terminar, prometo que eu vou terminar com isso. A confusão está em que parece que o que a gente faz, pastores, também é comportamental, é ensinar você comportamento. Veja que eu vou usar aqui um exemplo que eu gosto muito, que é um exemplo que o presbítero Carlos Antônio usa, que nós precisamos dos bois. Você já decorou os bois? Se você é dessa igreja, você já decorou os bois. Não é possível que a essa altura do campeonato você não sabe o que são os bois do Evangelho, né? Mas os bois do Evangelho parece comportamento, mas nós não estamos ensinando você comportamento, porque os bois são Bíblia, oração, igreja, submissão. Bíblia, mas não é conhecer as regras que estão na Bíblia, mas ouvir uma pessoa que é Deus, é relacionamento, é vivo. Oração não é repetir palavras santas ou tentar agradar a Deus com muitas palavras, mas é uma conversa, um falar com Deus, um Deus que ouve, uma confiança num Deus que ouve você, é um desabafo, é uma conversa na qual Deus já começa a tratar o seu coração. Oração trata o coração, irmão. Oração não é por causa de Deus, oração é por sua causa, por minha causa. Deus não precisa de oração não, nós que precisamos. Igreja não é porque se você se filiar à igreja, ou você tem que estar ali na igreja, não é o clube dos perfeitos, mas é a comunidade da fé que Deus usa, viu? Deus usa igreja.
Você pode espernear, você pode não gostar. Irmão, se tem uma pessoa que já teve momentos para não gostar de igreja, sou eu. Quem nunca passou raiva com a igreja? Mas se for pastor, passou dobrado. For líder de pequeno grupo, nunca passou raiva com seu pequeno grupo, filho? Você começou agora, né? Não tem tempo que você lidera, não. Porque, sim, e Deus usa aquela raiva ali para ver como é que você vai agir. Se você vai agir no Espírito, guiado pelo Espírito de Deus, ou se você vai mostrar o que a dor faz com você, o que a doença faz com você, mostra o que está lá dentro e às vezes é só lixo. É mostrar a verdade. Então nós somos sempre abençoados na igreja pelas pessoas que estão ministrando e abençoando, e até com aquelas que estão provocando a nossa ira, porque um te abençoa, te fortalece, e o outro testa você, se você está na fé mesmo ou não. Então você tem tudo isso na igreja. Não existe progresso espiritual sem igreja, e o fim é submissão. Por quê? Porque é a palavra que faz as outras funcionar. Se não tiver submissão ao que Deus está dizendo na palavra, não vai funcionar para você. Se não tiver submissão na oração, não vai funcionar. Se não tiver submissão na igreja, inclusive para aceitar a liderança, porque a gente lidera, irmãos, pessoas melhores que nós, sabia? Irmãos, pensa comigo, formei no seminário, fui para um conselho cheio de homens de Deus, com mais experiência no Evangelho. Pensa o que era liderar presbítero Enéas, por exemplo. O presbítero Enéas era conselheiro de pastores do Brasil inteiro. O pastor aí do Brasil todo ligava para ele pedir conselho. Eu mesmo ficava até envergonhado de pedir conselhos a ele, conversava com ele e ele me respeitava. Ele me chamava de meu pastor. Você pode imaginar um negócio desse? Me constrange. E você? Às vezes você não gosta do seu líder de pequeno grupo, porque você é melhor que ele, né? Se fosse você. Irmãos, nós todos precisamos de ajuda. Nós precisamos uns dos outros. No final, o apóstolo Paulo fala assim: graça, irmãos, nós somos irmãos, passando por isso, irmãos. Você está passando por sofrimento? Estou contigo. Nós somos irmãos. Eu não estou tolerando você. Às vezes você está me provocando problema. Meu irmão está me abençoando. E Deus vira o jogo. É tão bonito quando Deus vira o jogo. Pega uma pessoa que era um grande problema, transforma numa grande bênção. Por isso que eu nunca quero desistir de ninguém. Na minha fraqueza talvez eu desista, porque eu sou carnal. E aí você pode chegar para mim e falar: pastor, não desiste não. Não desiste não. Ainda não. Até quando? Não, só até Jesus voltar. É pouco, é breve. Irmãos, a Bíblia é prática. A Bíblia tem resposta para você. Confie no Senhor. Vamos orar? Você pode ficar de pé no seu lugar? Muitos podem te ajudar, mas só a graça pode te salvar. Há poder na pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo está na sua vida. A seu tempo frutificará. Plante no Espírito Santo. Ande no Espírito. Confie. Peça ajuda. Peça ajuda. Confie. Ofereça ajuda. Abençoe. Seja instrumento de Deus. Ó Senhor, nós te damos graça por essa palavra, que é prática, é para o dia a dia, é para a nossa vida. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é Deus que nos dá poder. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem levantado, Senhor Deus, que são bênção nas nossas vidas, que estão servindo, que estão se esforçando por alguém. Obrigado, Deus, por tanta graça da parte do Senhor. Obrigado porque nós podemos chegar aqui e dizer que nós temos problemas. Nós podemos dizer, nós não temos que fazer confissão positiva e dizer assim: não, o crente não tem problema.
Eu estou na fé. Não, eu estou na fé e estou no problema também. E com a fé é que eu tenho passado pelo problema. Eu passo pelo vale da sombra da morte, não significa que eu vou ficar lá. Eu passo pelas tempestades, não significa que o meu barco vai afundar. Eu passo pela enfermidade, não significa que eu vá morrer para o inferno. Porque ainda que eu vier a morrer, a eternidade, onde a presença do pecado não está, me aguarda. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos convencido através da Tua Palavra, e a Tua Palavra é tão atual como a notícia de hoje, é mais ainda, Pai, a que já saiu de manhã já está velha de tarde. A Tua Palavra sempre está tratando conosco. Deus, eu peço que o Senhor estenda a Tua mão para nós, ó Deus, nos ajude as pessoas que estão enfrentando sofrimentos e pecados e que não têm tido coragem de confessar, ó Deus, uns aos outros para serem curados. Eu peço que essa coragem venha, mas eu peço também, Senhor Deus, por aqueles que vão ouvir a confissão, para que eles possam ser pessoas que tratem essa confissão com a palavra, que ajudem o irmão a sair do pecado, que tratem com espírito de brandura e que também se preservem para não serem tentados e praticarem as mesmas coisas. Deus, protege a Tua igreja, santifica a Tua igreja. Obrigado, Deus, porque santificação vem do Santo Espírito de Deus. Obrigado pela Tua obra, não é na nossa carne, mas a gente quer viver cada ato, cada gesto da nossa vida no Espírito Santo. Ensina-nos a fazer assim. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor sejam com todos nós agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.